e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, né, um pouquinho do meu dia a dia e um pouquinho sobre os tecidos. O tema do nosso vídeo de hoje é como descobrir o avesso e o direito, né, tanto de tecido plano quanto de malha, com um pouco mais de facilidade. Se você tem um pouco de dificuldade nesse sentido, vamos ver se eu te ajudo aí com algumas características e algumas coisas que eu utilizo, né, no meu dia a dia, que pode facilitar a sua percepção na hora de identificar qual lado aí correto para cortar ou para produzir a peça, tá bom? Então, no caso dos tecidos planos, se eu tenho um tecido estampado, se eu tenho um tecido com textura, se eu tenho um tecido normalmente, né, com algum brilho, com alguma característica mais marcante, fica mais fácil de você identificar. Então aqui eu mostro, né, um tecidinho estampado de poá com o avesso que já não tem a estampa, já não tem a tinta tão marcante. Tá? O lado brilhante, por exemplo, de um tecido com uma textura mais bonita, com os fios bonitos, você percebe que o avesso, então, ele é um pouco mais rústico. Tá? No caso aqui do cetim também você vê que o brilho dele é bonito e do lado avesso ele já é mais opaco. Então, no caso dos tecidos planos, você consegue perceber essa diferença, né, de uma forma mais simples. Porém, por exemplo, aqui no caso dessa juta, você acaba não percebendo muito bem qual que é o lado direito e o avesso, uma vez que as fibras são bem mais grossas, tá vendo? Então, quando você observa lá, você percebe que elas são super rústicas, né? E que você não identifica mesmo qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso. Você vai conseguir identificar se você tiver as ourelas do tecido. Quem são essas, meu Deus? São lá, né, o início, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né, nesse exemplo, que são não dá para ver muito bem, bom, são aqueles furinhos onde começa, né, a largura do tecido, e eles normalmente têm uma característica muito interessante. Quando você passa o dedo na orelha, você sente que esses furinhos têm uma textura, e aí, a partir desta sensação, você vai saber, quando você olha para esse tecido que está lá no rolo, que geralmente a parte externa é o lado direito, e o que está por dentro, né? Porque quando esse tecido é enrolado durante o processo de tecimento, o lado direito geralmente fica do lado de fora. Então você consegue sentir e perceber. Então quando você corta a sua peça, você traz, né, essa informação que você já percebeu. Na hora que não tiver com a orelha, você vai saber que aquele lado tem a característica de ser o lado direito. E nos tecidos planos também, por exemplo, nos tecidos com textura jeans, você consegue perceber que o lado, tá vendo, direito do jeans, ele é bem marcante, e o lado avesso, às vezes até de outra cor, é branco, enfim, é vermelho, depende muito do jeans que você vai trabalhar, né? Até mesmo um jeans delavé, um jeans um pouco mais claro, tá vendo? A diferença é bem nítida. Então, nos tecidos planos, é mais fácil de você identificar avesso e direito, né, comparando aí texturas e tudo mais. Mas tem lá tecidos mais difíceis, como as sajas, microfibras, que se você observa as linhas, você vai conseguir perceber nos desfiados. Mas isso é com o teu olhar com o tempo. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar. Esse desfiado neste sentido, você percebe que ele está do lado direito. Quando a gente inverte, tá vendo? Você percebe que é um avesso. Aqui, opa. Então, com o tempo, o teu olhar só de observar como ele desfia, você consegue perceber o lado direito e o lado avesso, porque você observa aqui que ele foi tecido e que a trama, né, fica mais clara de você perceber de verdade na hora que você não tem ourelas para poder sentir e para poder dizer com mais certeza, tá bom? Então, passando agora para os tecidos de malha, tá? As malhas, elas têm uma característica muito interessante. As malhas normalmente, que são, por exemplo, tubulares, né, as meia-malhas e punhos e etc., o lado externo normalmente é o lado direito, e o lado interno é o lado do avesso.
Porém, vou mostrar aqui um exemplo. Então, este moletom, tá? Que é um moletom PA, que é um moletom poliéster, algodão, perdão, 50-50, né? 50% poliéster, 50% algodão. Você percebe que o lado de dentro é realmente o moletom e o lado de fora já é a felpa, ele é o avesso, ou seja, ele não é de forma nenhuma o que eu acabei de dizer das malhas. Então é muito importante que você observe o tecido ao comprar, como ele está acondicionado, como ele está feito, para que você, na hora de fazer o teu corte, na hora de fazer a tua produção, não erre, né, nesse processo aí de corte e principalmente de costura, tá bom? Mas uma outra característica, se você está em casa, às vezes vai fazer uma peça só, não tem aquele enfesto, não tem uma produção, não está tudo organizadinho para você, você simplesmente tem que fazer tudo isso e aí você corta, deixa na máquina e depois você fala, meu Deus, enrolou, não sei. Então aqui tem uma dica bem preciosa, tá? Normalmente quando você corta essa malha, e ela é uma malha mais fina, ela dá uma enroladinha. Essa enroladinha, ó, nesse caso, esses tecidos todos estão com o lado direito para cima e com o avesso para baixo. O que acontece? Vocês podem perceber, vou até pegar essa bolinha aqui que está estampada, que vai ficar mais fácil de observar. Tá vendo esse de poazinho? O enroladinho, ele vem para dentro, tá vendo? Na maioria dessas malinhas. Então, o que acontece? Como esse enroladinho ele emborca para dentro, significa que meu lado direito está em cima e o meu avesso está para onde o tecido está enrolando. Então, você consegue, neste caso de uma meia malha, né, de uma malha mais fininha, você consegue perceber baseado aqui por onde ele enrola. Então, é muito importante que ao comprar esse tecido você perceba essas características. Se for para dentro, você já vai saber que aquele lado é o direito e onde está, né, por trás seria o avesso. Mas é muito importante que você observe aí o teu tecido que você comprou para que você de fato tenha certeza que ele está realmente tendo esse mesmo efeito, porque às vezes pode ser o efeito contrário, como eu expliquei lá nos tubulares, tá? Uma outra característica, por exemplo, é um dry fit, tá vendo? Então você percebe que ele tem uma textura bonita, mas a hora que você vira do avesso, essa malha já não fica tão bonita. Então, pela textura e vou mostrar essa pink, que ela tá um pouco mais gritante, tá vendo aqui? Você vê o desenho, né, desse dry fit bonito, e aí quando você olha atrás, vou até virar, já não tem o mesmo desenho. Então, você percebe que toda essa textura, né, na malha, também, se ela não enrola, você consegue perceber, né, a parte mais bonita, visualmente mesmo falando, tanto assim quanto uma malhinha jacquard, por exemplo, ó, essa daqui, que ela é bem texturizada, e aí você vê lá o avesso, ele já não tem a mesma característica que a frente. Então, essas são algumas dicas que você pode observar durante a compra. Então, quando você está escolhendo o tecido, você verifica ali, bom, esse aqui é o avesso, esse aqui é o direito, gostei, não gostei, né? Porque também existem casos, por exemplo, até de cetim, que eu já tive isso aqui, já aconteceu comigo, que a cliente preferia usar o lado avesso do que o lado direito, porque o lado direito era muito brilhante e ela preferia algo um pouco mais discreto. Então, na hora de escolher uma textura, na hora de escolher um tecido, observa bem qual que é o lado direito, né? Verifica ali no rolo, enfim, para você na hora de fazer sua produção não errar. E o lado direito geralmente é aquele lado mais bonito, é aquele lado mais vibrante, é aquele lado mais, né, com uma textura mais alegre, feliz, e você consegue perceber isso com mais clareza, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. Coloca aí nos comentários se isso vai te ajudar, né? Observa depois, mais para frente, quando você comprar esse tecido, o esqueminha da orelha, ou para onde ele enrola, e verifica, né, no seu dia a dia se essas dicas estão te ajudando, e coloca aí nos comentários para a gente poder compartilhar e trocar bastante conhecimento, tá bom? Agradeço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!